E gente, bom dia. Aqui é o professor Franklin e eu vim aqui para dar algumas dicas para vocês para o nosso estudo referente ao capítulo 4 essa semana. Ou seja, toda semana eu vou tentar mandar um videozinho dando dicas para vocês e informação do nosso conteúdo, tá bom? Nós vamos começar a estudar o nosso capítulo 4. Lembrando que o SAS vai estar um pouquinho mais adiantado em relação aos capítulos, mas por isso que o tio Frank está aqui para dar dicas importantíssimas para vocês, tá bom? Então, sétimo ano, a primeira coisa que eu quero que vocês observem bastante é a introdução do nosso capítulo 4. Nós vamos estar falando sobre produções artísticas que aconteceram dentro da história desse movimento conhecido como Renascimento Humanismo, tá? A Reforma Protestante, que também está no capítulo, no nome do capítulo 4, né, nós vamos estudar nessa aula, mas enfim, o nosso primeiro foco nessas primeiras aulas online, das primeiras semanas, ela vai acontecer então mais relacionado à ideia de humanismo e renascimento, tá? Nós temos aqui então Rafael, Donatello, Leonardo e Michelangelo. Não são as tartarugas ninjas, tá? Parecem elas na verdade receberam esse nome em homenagem a esses artistas que foram expoentes do movimento humanista, tá bom? Então, observem, façam uma leitura, observem bem as obras de arte de introdução do capítulo, que é muito importante essa ideia de ter um olhar diferenciado para essa ideia, para esse nosso novo conteúdo, tá bom? Então, depois disso, nós vamos começar aqui, então, fazendo uma introdução a esse capítulo. Primeira coisa, as mudanças que vão acontecer entre o século XIV e XVI. Mudanças ainda influenciadas para a centralização política que nós estudamos no capítulo 3. Lembra que nós falamos sobre isso? Então nós vamos ter a formação aí de uma nova sociedade. Então aquelas mudanças que nós saímos do feudalismo e entramos principalmente no conceito e na ideia de unificação e fortalecimento das cidades vão trazer consequências. Então nós vamos ter mudanças relacionadas ao quê? Fortalecimento da burguesia, fim do poder dos senhores feudais, surgimento de novas tecnologias, por exemplo, como a bússola e o astrolábio, tá? Nós vamos ter então o uso do tempo cronológico. Isso vai mudar muito dia a dia e a percepção da passagem de tempo das pessoas, tá? Observem então essas três coisas aqui no primeiro momento, tá? As mudanças e as características nas cidades, o fim dos senhores feudais, o surgimento de novas tecnologias e os impactos do tempo cronológico nessa nova sociedade. Lembrando que nós vamos utilizar o portal do SAS, vamos utilizar as videoaulas que encontram-se aqui e as novas videoaulas do SAS também, ok? E o tio Franklin está mandando em anexo para vocês um estudo dirigido, tá? Que vocês podem copiar no caderno ou só responder, depende aí dos pais de vocês, né? Se vocês estiverem com muito tempo livre. Eu gosto que vocês copiem no caderno as perguntas, né? E depois respondam as perguntas, que esse estudo dirigido, então, é o foco daquilo que nós acreditamos que é o mais importante dentro desse capítulo, tá? Então, nós vamos estar focando aqui na nossa aula da página 60 até a página, deixa eu olhar aqui, 64, tá bom? Então, sem muito estresse, sem muita demora, nós falamos então dessas mudanças. Depois nós vamos falar sobre o que seria este humanismo, e aí a gente vai falar sobre renovação educacional. Prestem bastante atenção nessa renovação educacional, o papel da igreja, ou mais do que o papel, é a igreja sendo de certa forma contestada. Atenção nisso, tá? A contestação da ideia da igreja. Isso é muito importante, o surgimento de um novo sistema educacional para a gente entender as características do humanismo. Outra coisa, o surgimento, principalmente o humanismo enfatizando muito a importância central do ser humano, tá? O ser humano vai formar esse movimento humanista. E aí a gente destaca o conceito de antropocentrismo e teocentrismo. É interessante que vocês entendam esses dois conceitos, antropocentrismo e teocentrismo, tá? E o surgimento de novas individualidades, dessas universidades que vão receber essa característica humanista. Depois, com influência desse humanismo, nós vamos ter o surgimento de novas
novidades científicas, entre elas a dissecação de cadáveres, porque antes era proibido que isso acontecesse. Aqui nós temos uma imagem exatamente falando sobre isso, a dissecação dos cadáveres, né? Em referência a esse período do humanismo, porque antes, lá na Idade Média, o corpo humano era sagrado. Então, como que os médicos poderiam conhecer o corpo humano se eles não tinham acesso ao corpo humano? Não é verdade? Então, aqui no humanismo e a valorização do ser humano e o surgimento dessas novas universidades em contestação à Igreja Católica, a gente vai... Os cientistas, os médicos vão começar a esse processo de dissecação dos cadáveres, que é muito importante para conhecer como funciona o ser humano e o desenvolvimento aí dessas ideias científicas, tá? Nós vamos ter aqui o surgimento da ideia de Nicolau Copérnico, que ele vai, de certa forma, contestar o heliocentrismo, que era a ideia de que a Terra... ou seja, é a ideia de que a Terra estava no centro do universo, né? Então ele vai falar sobre essa teoria que vai, de certa forma, dar um choque com a Igreja Católica, né? Nicolau Copérnico vai falar, então, que a Terra não é o centro do universo, e Galileu Galilei vai seguir dentro da construção desse pensamento, tá bom? Então aqui nós temos uma imagem que fala exatamente sobre como era o antes e o depois, né? Já tendo uma ideia da Terra fazendo a sua, né, circunferência em relação ao Sol, tudo isso que a gente já entende hoje, a Terra sendo redonda, né? E contestando muito e tendo problema com a Igreja Católica. Então, prestem atenção muito nessa ideia de ter o contato com a Igreja Católica. Quais são os problemas que Galileu, Galilei e Nicolau Copérnico enfrentam em relação à Igreja Católica. E aí, nós vamos ter também mudanças no panorama político. Então, foco na ideia de Maquiavel, em O Príncipe, o que foi que ele falou, o que ele pensou, tá? Nas leituras que vocês vão fazendo aí. E também foco na ideia de Erasmo de Roterdã, que vai falar um pouco sobre a sua obra Elogio da Loucura. Foco nessas duas coisas aqui, ok? Vamos responder essas duas questões aqui da página 64 e responder também o estudo dirigido que eu enviei para vocês em anexo. E semana que vem eu mando mais atividadezinha, tá bom? Um abraço, se cuidem!